Amiga Terapia Podcast. Eu sou a Carol. E eu sou a Cal. E hoje estamos aqui novamente com mais uma convidada maravilhosa. Mas antes da gente iniciar, eu gostaria de te convidar para curtir o nosso vídeo, comentar, mandar aí para todo mundo. Lembrando que nós estamos no YouTube e no Spotify. Então é muito importante que cada vez mais mulheres recebam a nossa mensagem, sejam inspiradas pelo nosso podcast. Então não se esqueça, comenta aqui o vídeo, diz pra gente o que você achou, deixa sua curtida, compartilha aí com todo mundo, com todas as suas amigas, com a família toda, para que mais pessoas possam ser alcançadas. Sim, e não esqueçam também do Apoia-se. Aqui no link da descrição vai estar certinho o link para que vocês possam nos ajudar. Então, se você gosta do nosso conteúdo e quer ajudar a gente a continuar dando viabilidade para o nosso projeto, a partir de R$10 por mês você já pode ser o nosso apoiador. Claro que se sentir no seu coração de doar mais, fica à vontade também. Mas a partir de R$10 vocês já podem ajudar a continuar dando vida no nosso projeto e participar do nosso grupo do WhatsApp e das nossas lives mensais somente para os apoiadores, para as nossas bestes. É isso aí. Bom, e a gente tá com uma convidada super especial hoje, novamente. Ela é paulista, morando em terras catarinenses há 9 anos, formada em artes e encontrou no mundo das faxinas uma oportunidade de empreender. Como autônoma, ela encontrou essa oportunidade de equilíbrio de vida e ainda, através das suas mentorias, ela ajuda outras mulheres a também ter a sua autonomia, a empreender e encontrar o seu espaço também. E ela é Cris Braga, seja bem-vinda! Que linda apresentação, amei, obrigada! A gente tá muito feliz de te receber aqui hoje. Nossa, nem me fale, eu tô mais ainda. Tava falando pra vocês, tava um pouquinho nervosa, mas aí a gente vem, encara mesmo. Eu tô muito feliz de estar aqui. Obrigada mesmo pela oportunidade de contar a minha história, né? E contribuir também para outras ouvintes mulheres, como também é o propósito do podcast. Ai, obrigada, Cris. E conta um pouquinho pra gente, né? O que te trouxe pra Santa Catarina? Onde que você encontrou, né? Essa oportunidade de empreender através, né, do trabalho que você faz hoje? Então, na verdade, eu tô em Santa Catarina um pouquinho mais, um pouquinho mais de 9 anos. Na verdade, eu saí de São Paulo tem 16 anos. Ai, olha só. E aí, saímos eu, meus pais, meus irmãos, né, a família, devido ao trabalho do meu pai. E aí, viemos pra Santa Catarina, nos apaixonamos, né, já viemos direto pro litoral. Então, imagina um paulista aqui no litoral catarinense, né, falando, nossa, por que eu não vim antes? E aí... Crescemos aqui, também já é mais na metade da minha vida, né? Eu tô com 29 hoje, então 16 anos já sou um pouquinho mais catarinense até do que paulista. E aí eu vim pra cá e aí me formei, né? Ainda tava no ensino regular, eu fiz ensino médio, fiz faculdade em Floripa, daí foi quando eu fui pra Floripa. E atualmente eu moro em Blumenau, né? Onde eu não tem nenhum ano que eu tô aqui, mas também já adoro a cidade. E eu, na verdade, sou formada em artes cênicas. Então, eu vim das artes. E foi essa faculdade que eu fiz até em Floripa, né, na UDESC. E me formei em 2018. E aí, assim, coisas da vida, né, gente? Então, na verdade, empreender, acho que sempre foi muito a minha cara. Mas eu não empreendia muito na área de artes, assim. Eu trabalhava com produções artísticas, trabalhei bastante, fiz muito teatro, fiz bastante coisa na área da arte, dancei por muito tempo. Mas não empreendia, né? Eu trabalhava como CLT mesmo. E eu não sei porque que o empreendedorismo não me encontrou antes, assim, porque eu me identifico muito, assim, essa coisa da liberdade, né? A liberdade, a autonomia, a palavra mesmo fala, né? Sou autônoma. Essa autonomia, pra mim, não tem preço, assim. É um mosquitinho que você é picada e acabou, né? Você nunca mais volta atrás. Então, e aí, assim, coincidências da vida... muito me chamou a atenção um amigo meu, que é o meu queridíssimo Humberto, que é uma pessoa que eu não posso deixar de citar aqui, Humberto Celante, que era diarista também, ainda, claro, mas na época, isso foi mais ou menos 2019, ali, um pouquinho depois que eu me formei na faculdade. E ele também trabalhava com faxina e muito me chamava a atenção essa autonomia dele, essa liberdade. Aí eu fiz aquela conta matemática, pensei, nossa, trabalhar sozinha pra mim mesma, acho que eu ganho mais do que trabalhar para os outros. E aí eu pensei, nossa, faxina é uma coisa, todo mundo precisa, né? Então eu não vou ficar sem trabalho. Aquele pensamento que a gente faz, né?
E aí, até que eu falei, vou começar a fazer faxina. Foi um insight, gente. Eu tenho muito isso, assim, na minha vida, sabe? Os insights que eu recebo de Deus, as conversinhas mentais que eu tenho. E eu fui até ao longo dos anos aprendendo até a ouvir mais a minha intuição. E com certeza, nesse momento, aí, 2018, 2019, que eu ouvi essa intuição, eu dei ouvidos, assim. E foi a melhor coisa que eu fiz. E aí, entrei no mundo da limpeza, comecei a trabalhar como diarista. E fui indo, até que foram havendo transformações, assim. Fui tentando olhar para esse mercado da forma mais profissional possível, né? E trazendo aí a gente pode prolongar esse assunto, né? Mas aí trazendo qualidade de vida para mim também. Então a diarista não precisa sofrer, né? Não precisa ganhar pouco. E aí vai começando aí uma história longa. Até isso que a gente queria te perguntar, como que foi o teu início, assim, até por você não ser daqui, como que foi para conseguir novas clientes? Desde o início a tua ideia sempre já foi oferecer um serviço mais profissional, diferenciado, ou você começou e aí as ideias foram surgindo no meio do caminho? Com certeza, muitas ideias foram surgindo muito na prática, assim, ao longo de abrir para o meio profissional, porque antes eu já cheguei olhando para a faxina com um olhar mais profissional, mas ainda assim inserida naquele... Porque você olha primeiro para o mercado, né? E o mercado era como? O mercado da diarista era a diarista que faz no máximo por falta de opção, que foi o que sobrou, né? Às vezes por uma necessidade, né? Muitas pessoas têm essa história, é muito comum, né? E aí a gente acaba olhando só para aquilo, fala, nossa, será que é só isso? Né? E aí, ao mesmo tempo, eu escutava muito dos clientes uma queixa muito grande nesse serviço. Eu não gosto tanto, não fica tão bom, eu me incomodo com o diarista, tenho problema disso, daquilo. Ou não encontra alguém de confiança, né? Essa foi uma dúvida que ficou também, assim, né? Geralmente é uma coisa indicada, assim, né? Eu tenho uma de confiança, eu te indico. Total. A indicação até hoje eu uso muito como um dos principais marketings, assim. E a confiança, sem dúvidas, porque a gente entra na casa do cliente, né? Sim. Então, eu até gosto de dizer assim, a gente vê muitas vezes o que o próprio terapeuta não vê. Né? Então a gente entra totalmente assim na intimidade das pessoas e de fato tem muitas pessoas com muitos problemas de roubo, então infelizmente são algumas realidades, né? E aí eu fui tentando olhar para isso da melhor forma e aí a gente tem que tomar essa decisão, ou você faz aquele mais ou menos que todo mundo faz, que até um certo ponto dá certo, porque tem gente com a agenda cheia. Né? Fazendo mais ou menos, cobrando um valorzinho razoável, mas tá com a agenda cheia. Então, ficar em casa, você não fica, né? Mas aí eu não sou muito assim, eu não gosto muito desse leitinho morno, sabe? Eu capricorniana, né? Então, a capricorniana já é viciada em trabalho, já tem essa coisa. Eu já sou agitada. E aí, assim, eu me vejo naquele lugar confortável, nossa, meninas, eu já começa a me coçar, não sei o quê. Então, assim, eu adoro esses desafios. Porque tem um curso novo. Porque tem um evento. Porque você viu que tem uma pessoa que faz tal coisa? Você viu que tem um cara que manja de vidros? Vidro é uma coisa que tem dentro de casa. Eu pensei, gente, eu preciso entender de vidros. Eu preciso. Tem vidro em tudo quanto é lugar. Tem vidro na janela, lado de fora. Tem o vidro do box, que já é outro tipo de sujidade. Tem o vidro do fogão, que você, né? Então, assim, eu falei, gente, aí eu comecei a ter esse start. Então, é aí que eu falo que o empreendedorismo super me encontrou. Eu entendi que era sobre isso. E aí fomos, gente. Aí foi assim, botei na segunda marcha ali e tô aí. Que legal. Me chama muita atenção essa coisa de, tipo, olhar porque pode ser mudado, né? Porque... até isso chamou muita atenção minha e da Carol, né? De... Cara, a Carol até brincou dizendo, gourmetizaram todas as profissões. Eu pensei, cara, ela arrasou na gourmetização da diarista. Aí eu falei, gente, mas a gente até comentou contigo antes de iniciar aqui, né? Se me perguntasse, como que a gente pode melhorar, né? Ou mudar a profissão de diarista, eu não ia conseguir imaginar nada, né? E que incrível alguém que tem esse olhar de dizer o que eu posso fazer, entregar de diferente no meu trabalho. Isso é importante para todas as profissões. Mas para tua em específico, eu acho que é um pouco mais difícil. A gente tá muito acostumado a ver a mesma coisa, como você falou, e só seguir aquele padrão, né? Então, achei isso bem, bem curioso, assim. E como que os clientes aceitam isso, né? Assim, conforme você fala, teu trabalho hoje não é o trabalho de uma diarista comum, né? É algo diferenciado, consequentemente tem um outro valor, né? E tem um outro preço, valor e preço são coisas diferentes, né? Como que
E até juntando com a pergunta que a Carol fez antes, né? Lá no começo você também não tinha indicação, né? Que é o que move muito esse mercado. Então, tô começando a fazer isso, né? Ainda não tem ninguém que possa dizer, o trabalho dela é bom, né? E depois quando veio, não sei se você começou nesse padrãozinho, se você já começou com essa ideia diferenciada, né? Mas como os teus clientes receberam essa coisa de tipo, eu não sou, essa menina não é uma diarista comum. Sim. É muito legal falar essa coisa dos clientes, porque é muito importante a gente falar que existem perfis de clientes, né? Então, não existe um profissional, seja de qualquer área, atender todo mundo. Sim. Atender a cidade inteira, vou atender Blumenau inteiro, Florianópolis inteira vai ser meu cliente. Não, não vai ser. Né? Até porque é humanamente impossível mesmo, né? Mas também perfis de clientes. Então, assim como o supermercado tem os perfis de clientes, tem supermercado que são mais gourmets, que até é o nome mesmo, outros que são mais populares, uns que vão priorizar promoção, outro vai priorizar quantidade, o outro já vai priorizar qualidade. O mercado X, ele é um pouquinho mais caro, mas é só lá que eu encontro a geleia que eu como. Tem um pouco isso. Sim. Então, no meu trabalho também tem muito isso. Eu priorizei focar na qualidade, que era uma queixa muito recorrente desses clientes que eu escutava no início. Lógico que a questão da confiança é uma das principais, que é um dos maiores medos, colocar alguém dentro de casa. Quem é essa pessoa que vai entrar na minha casa? Só que essa questão pra mim era muito básica. Tipo, claro que eu sou de confiança. Pra mim era simples. Se for isso, não é o problema, né? Eu até gosto de lembrar que no início também era muito engraçado. Porque eu sou muito pontual, sou capricorniana, organizada. Então, se a gente marcou às 8, eu vou chegar às 8. E eu também não vou furar com você. Vou dar um bolo lá. E isso acontece muito, né? Nossa, que eu escuto de relato. E aí, eu até hoje aqui, né? Ela perguntou, eu chego meia hora antes, eu chego bem no horário. Porque eu pensei, será que a gente começa a gravar às 17 ou não? Eu vou chegar antes. Eu sou assim, gente. E aí, os clientes me agradeciam por ir. Tipo assim, Cris, tá tudo certo pra mim? Não, tá tudo certo. Ai, que bom. A pessoa ficava... Aí, quando eu chegava, eles falavam, só de você ter vindo, já tô bem, já tô feliz. Aí eu, sério? Não, porque a gente tem muito problema em marcar com a diarista. Daí, poxa, né? A gente se organiza aqui, não sei o que, a pessoa não vem. E assim, a ponto de me agradecer por ter ido. E aí, acabava que eles me amavam por isso. Eu falava, não, que bom, legal. Mas assim, eu tenho muito mais pra entregar do que apenas chegar no horário combinado, assim. Então, pra você ver até como o mercado também já tava mais complicado. E eu acho que isso também é muito dessa questão, né? Dessa realidade de ser um serviço essencial, que todo mundo precisa. Todo mundo precisa da limpeza. E aí meio que todo mundo faz, porque a limpeza é básica. Então quem não contrata diarista, limpa a sua própria casa. Não tem muito segredo. Porém, tem só uma questão aqui. Não é todo mundo que presta um serviço profissional de limpeza. Essa é a diferença. Eu gosto de usar o exemplo do corte de cabelo. Cortar o cabelo todo mundo corta. Se você me dá uma tesoura, eu corto o meu aqui agora, na frente de vocês. Facinho. Agora, prestar um serviço profissional de corte de cabelo é outra coisa. Sim. Né? Qual criança aí, quem não tem uma irmã mais nova que não cortou a franja, sabe? Cortar todo mundo corta, limpar todo mundo limpa, sim, mas prestar um serviço profissional não. Então isso, até por ser uma profissão muito essencial, fácil, não profissional, né, de fazer, e aí é um dinheiro que você sai, né? Você sai do serviço com o dinheiro na mão, acaba que muitas pessoas buscam a faxina como um escape. Ele, tô desempregado, tô precisando, vai fazer faxina. Só que daí você acaba deixando o serviço muito amador e a gente tem esse problema. E aí eu tentei focar nessa qualidade, né? Falei, não, essa é uma das principais queixas. Então, vamos trabalhar bem feito, vamos fazer com atenção, com qualidade. O que é que eu posso usar ao meu favor? Produto, sim, mas também técnica, porque não é só produto. Eu consigo fazer tranquilo uma faxina com básicos produtos, assim, ó, meia dúzia. Se você me der, eu deixo brilhando, higienizado. Né? Claro que hoje eu uso outra linha de produtos, mais químicos, né, profissionais, porque... Tu leva os teus próprios produtos? Levo, também. Exato, levo eles, e eles não são de mercado, né, não são convencionais, são específicos, alguns químicos até, outros não, mas eles me ajudam a ir além, assim, eles são próprios para superfícies, né? Então eu consigo chegar além, eu consigo limpar melhor, muitas vezes, limpar mais rápido. Então eu deixo um produto agir, ele faz a força lá para mim e derrete tudo, assim, digamos, né? E eu tiro até outras sujidades também mais difíceis que o produto de mercado não vai tirar de jeito nenhum. Então eu tenho essa vantagem. Aí eu fui investindo nisso. Mas o principal é técnica, assim. Então eu me qualifiquei, né?
Eu me qualifiquei. Tem gente até que fala, você cobra caro por causa dos produtos? Não só por causa dos produtos. Eu sou uma profissional, né? Eu também investi em conhecimento e tudo mais. E eu já falei pra caramba, já nem lembro da pergunta. Não, mas era isso mesmo. E aí você falou dos seus... Já tá falando dos seus diferenciais, que a gente ia perguntar também, né? Então, tem a técnica, tem o produto diferenciado. O que mais que a Cris tem de diferencial? O atendimento, né? Então, a gente precisa escutar o que o cliente precisa. Não é só chegar em casa, casa é casa, banheiro é banheiro, cozinha é cozinha, eu sei fazer, eu faço todo dia, não precisa nem falar que eu faço aqui, não. Às vezes a Carol, ela é a louca dos vidros, você ama um vidro, o vidro tem que estar impecável. E às vezes a tal não, a tal às vezes fala, o meu chão não pode ter um fio de cabelo, eu sou essa pessoa, aspirador todo dia. Sabe? E aí, se eu, como diarista, não escutar, Carol, o que você precisa hoje? Qual é a sua prioridade hoje? Porque também hoje é uma faxina. Normalmente a gente trabalha ali numa média de 8 horas trabalhadas, que seria um padrão, né? Então, em 8 horas eu consigo fazer determinadas coisas e não a casa inteira. Depende da limpar do chão ao se a casa tá teto. revirada inteira, tu não consegue limpar tudo. Total. Tudo isso influencia. Quantidade de coisas, tanto de bagunça ou não. Às vezes não é bagunça, mas é sujeira. 15 portas-retratos em cima da bancada. Então eu preciso movimentar um monte de poltrona, tapete, tudo vai interferindo. Air fryer do lado do liquidificador, do lado da cafeteira, isso tudo eu tenho que movimentar pra limpar. Então quanto mais minimalista, mais prático, né? Mas também não só isso, né? O próprio tamanho, enfim. E isso tudo influencia. E às vezes as pessoas se equivocam, os clientes pensam que, né, eu vou contratar ali pra fazer a limpeza hoje e tal, mas assim, quanto tempo faz que você não limpa a sua casa bem limpa? E às vezes é um mês ainda já é um cliente bem organizado, que contrata mensal. Agora imagina como é que eu vou limpar em um mês, como é que eu vou limpar em 8 horas em uma diária o que você não limpa em 30 dias. Isso que eu tô dando um exemplo tranquilo ainda. E o cliente que chama só no Natal? Só pra limpar, só limpar a casa pra virar o ano, né? Então imagina, o ano inteiro sem você realmente arrastar os móveis, olhar com calma os detalhezinhos, que eu adoro os detalhes, né? Eu tenho um kit de pincel, eu tenho um kit pra isso, pra aquilo outro, pra canaleta de janela, adoro. Rejunte. Já tô começando a programar mentalmente quando eu vou chamar a Cris pra minha casa. Eu tô pensando assim no meu vidro. Eu sei, eu entendo. Eu falo essas coisas, às vezes o povo fica, meu Deus, já dá aquela olhada, né? Em casa. Tá na casa da pessoa, você já tá conferindo aqui, né? Normal. Mas tu faz meio que uma pré-conversa assim, com a pessoa pra entender o que ela quer, ou os clientes já vêm com as demandas? Total, assim, essa conversa sempre acontece. Eu me comunico muito com os clientes, sabe? Normalmente a gente conversa primeiramente no WhatsApp ali, né? Oi Cris, você é diarista, recebi uma indicação? Quanto é a sua faxina? Aí eu pergunto onde a pessoa mora, normalmente pra ver o local que eu atendo, né? Como eu também vim de Floripa, tem muita gente que me manda mensagem de lá ainda, então eu preciso saber de onde a gente tá falando. Cris, eu moro no centro de Blumenau, por exemplo. Beleza, daí eu pego e encaminho pra você o orçamento com todas as informações explicando o que é que inclui, por exemplo, eu não passo roupa, passadoria é outra coisa, eu até presto esse serviço mais à parte, cobro à parte, né? É separado, mas, por exemplo, lavar roupa, cozinhar, não tá incluso. Eu sou especialista em limpeza. Não, cozinhar mesmo, não dá pra cozinhar em tua casa, gente. Imagina, atrapalha completamente. Não é? Até quando a gente vai fazer limpar a nossa, né? Sim. Exatamente, e aí a gente mantém essa comunicação. Eu gosto de pedir as prioridades, de ter essa conversa melhor no dia. Porque às vezes você fecha comigo hoje, você conversa comigo hoje e a nossa faxina é final do mês. Até lá, já aconteceu outra coisa, o vidro já sujou, já recebeu visita, já marcou o piso. Aí quando eu chego lá, eu converso com você, o que a gente vai fazer hoje, Carol? O que você precisa hoje, assim, de prioridade? Isso é essencial, assim, eu acho até que essa fica a dica aí para as diaristas, mesmo que ainda, não tem o produto da Cris, não tem problema, gente, começa assim. Conversa com o teu cliente, escuta ele. Então esse também é um dos diferenciais. Eu realmente faço questão de atender a necessidade da Carol, da tal, do cliente em si, né? E aí eu agrego tudo isso, o que eu trago comigo. A minha capacitação, os meus produtos, as minhas técnicas, né? Eu também gosto muito de trabalhar o energético, né? Então eu tento sempre trazer aí um sentimento de leveza para casa do cliente, né? Quando eu limpo, quando eu tiro a sujeira, eu tento
mentalizar, né? Para que ali venham um lugar para receber coisas novas. Então a gente tira o sujo, tira o velho para que entre o novo. Isso tudo eu faço no meu limite, né? Porque, claro, eu não posso... Cada um tem uma crença, uma religião. Sim. Não tem muito a ver com religião em si, acho que é mais com espiritualidade, né? É muito mais amplo o conceito. Mas isso faz parte de mim, né? Então a Cris, não tem como a Cris diarista chegar sem isso. Sim. Então eu tento sempre também mentalizar coisas boas. Eu penso eu tenho uma teoria que é casa bagunçada, mente bagunçada. Então quando eu não tô muito legal, eu já começo a ver que tá refletindo na minha casa. E aí eu penso assim, não, então eu vou parar tudo do que estou fazendo, de trabalho, da vida, de tudo, e vou limpar minha casa. Sim. E parece que a partir do momento que você limpa a tua casa, realmente você vai tipo, se organizando, muda a energia, não sei o que acontece, que parece que as coisas começam a ir pro lugar de novo, ou até guarda-roupa. Eu tenho muito essa teoria, vamos tirar as coisas pra que um novo venha, não sei, e isso é coisa da nossa cabeça, de a gente acreditar tanto, que daí acontece. Então, você sabe que tem um estudo, né, que na verdade não é um estudo, não posso chamar só de um estudo, mas existe o Feng Shui, né, que é uma especialidade que eu ainda quero fazer, que estuda exatamente isso, cada cômodo da sua casa, cada localzinho, o fogão, né, o fogo, o próprio fogo em si, aonde você posiciona a sua cama, que é o seu descanso, né, como é o seu banheiro, que é um local que você relaxa, você se higieniza. O Feng Shui, ele tem todo esse estudo mesmo, né, então faz sentido isso que você está dizendo. Aí, como eu não estudei o Feng Shui ainda, eu gosto de dizer assim, que é a nossa casinha externa, que é a casa, e a nossa casinha interna. Então, muitas vezes isso vai acontecer. Eu já vi de muita coisa, já vi pessoas muito doentes, precisando de ajuda, e realmente a casa tá esse reflexo. Mas, às vezes, também, a casa pode estar extremamente organizada, num nível, assim, de... E às vezes... né? E às vezes essa pessoa ainda assim precisa de ajuda também. Então, eu ouço isso muito de, a nossa casa é nosso reflexo. Eu concordo com essa frase, mas eu só tomo cuidado em usá-la. Porque é isso, eu entro na casa das pessoas e eu vejo que tem sim esse padrão, de fato, eu também sou assim. Às vezes eu tô lá em casa, mas aí olha que engraçado, minha casa é muito organizada, porque eu também trabalho home office muito, então eu também consigo fazer minha manutenção legal. Mas às vezes ela tá tudo organizado, e eu tô com uma ansiedade. E aí, às vezes, parece que a minha vontade é de... Vou catar alguma coisa pra fazer. E às vezes, entendeu? Não tem nada a ver com a casa em si. Tem a ver comigo, é alguma ansiedade, alguma coisa minha. Eu também faço esse olhar. Então, isso que você falou faz total sentido. Existe o Feng Shui pra nos explicar muito mais. Mas acho que a gente só tem que cuidar um pouco em dizer. Porque às vezes vai acontecer das diaristas chegar na casa dos clientes e falar, a Cris disse... que bagunça aqui significa que a pessoa não tá bem. Às vezes então não. A pessoa tá bagunçada, então essa pessoa não tá bem, já está espalhando uma fake news, né? Minha cliente não tá boa. Ajudem a Carol. Bagunçada. A Carol é um exemplo, né? Essa cliente, ela apenas tem filho pequeno e as crianças derrubaram tudo antes de sair de casa. Às vezes não significa que a pessoa, né? Mas é um assunto, assim, que dá pra gente falar muito, assim. E tu tem uma dica, assim, pra quem tá querendo começar, mas não quer ser a diarista pão com ovo. Ela quer entregar uma coisa diferenciada, assim como você entrega. O que tu acredita que é importante? Tu comentou, né, de ouvir o cliente, mas o que tu acha que seria pilares fundamentais de dicas para talvez mulheres que estão escutando aqui a gente? Então, pensando de uma forma também de ter essa autonomia, que vão se inspirar e espelhar em você. Sim. O que tu acha que é importante? Olha, com certeza, então, né, vamos escutar o nosso cliente, sem dúvidas, isso já transforma muito, assim, pra gente não sair fazendo tudo automático, robotizado. Então, escuta o teu cliente, sabe? Uma segunda coisa que a ordem não significa nível de importância, todos são muito importantes. É se capacitar, então tenta dar uma pegada em alguns conteúdos, já fica aí o meu Instagram de uma opção, né? A gente tem que cuidar com alguns conteúdos online sobre limpeza que são muito errados. Então cuidar também para não acreditar em tudo e sair fazendo em casa, que você pode acabar danificando aí a superfície do cliente. Mas alguns cuidados básicos, pelo menos para você saber mais ou menos o que você está fazendo, porque você chega lá como uma profissional, o cliente te apresenta, eu tô com um problema aqui, nesse piso, você consegue resolver para mim? Aí você não consegue, fica uma situação um pouco complicada, então tente se capacitar o máximo que der. E gente, conhecimento, né, para tudo.
Então, assim, não é porque você é apenas a diarista, não se coloque nesse lugar de só a diarista, que eu não preciso estudar. Não é assim, né? Então, isso com certeza. E aí, uma outra dica que eu dou é de você também olhar para isso como uma profissão. Então, por mais que, eu era tal coisa e aí fui demitida, ou sei lá o que, pandemia, e por mais que tenha sido uma falta de opção, não tem problema. Pega essa oportunidade, não veja como uma falta de opção, veja como uma oportunidade. E abraça com tudo, assim, e vai, e mergulha. E aí, para isso também, pode ser que chegue um momento que você precise fazer uns investimentos. Eu falo, gente, eu quando era artista, precisei investir, né? O meu marido, ele é atleta, professor, hoje ele precisou investir, e vocês também, e assim, é sobre isso. Então, também não adianta a gente só querer que as coisas caiam do... Então, às vezes, você vai precisar investir num rodo diferente pra ficar uma limpeza diferente. Às vezes, um produtinho um pouquinho mais forte pra você poder entregar um negócio legal. Às vezes, um odorizador de ambientes, pra não ficar aquele odorizador do mercado que todo mundo tem, de lavanda. Compra um, vai numa loja e procura lá um cheirinho diferente, que fala, esse cheirinho vai ser o meu. E quando você termina a sua faxina, borrifa lá na casa do cliente, deixa como um... Né? Tem mimos também, eu adoro fazer mimos, eu faço dobraduras no papel higiênico, adoro. Faço umas dobraduras também na toalha, às vezes de banho, de rosto, às vezes você monta um cisne, sabe aquele cisne de hotel, assim, que faz um coração? Às vezes é aquilo que você deixa pro cliente que ele percebe o cuidado atrás daquilo. Então essas diquinhas, assim, é mais diquinhas de empreendedorismo até do que só da faxina. E você falou uma coisa antes que me chamou a atenção, eu tinha inclusive vindo pra cá, eu tava pensando nisso, né? A diarista, ela limpa a própria casa, hoje ela já tá tão de saco cheio de limpar a casa dos outros todo dia. Muito que ela bom. já vou contratar alguém pra limpar a minha, que eu cansei já. Adorei já limpei essa. muita casa. Essa é muito boa, sabia, Tal? Porque assim, ó, eu pego no pé das meninas, eu tenho as minhas mentorias, né? Então elas vêm diaristas, né? E eu pego no pé delas, porque a gente fala muito de cuidar do cliente, né? A limpeza, a faxina, ela proporciona muitas coisas, né? Saúde, bem-estar, mais tempo. E aí eu pergunto, ai, nossa, que cuidado que você tem com o seu cliente, né? Que coisa boa, que coisa linda. E com você? Você cuida de você? E hoje, assim, eu vou dizer pra vocês que 2023 acho que tá sendo um ano que eu tô conseguindo até vivenciar mais isso do que só falar, porque é lógico, né? Na teoria todo mundo vai falar, tem que se cuidar, né? Mas eu também, né? A gente começa com a teoria. E acho que esse ano eu tô conseguindo mergulhar melhor nisso. E assim, ó, hoje eu, Cris, coloquei a minha casa na minha agenda. Então eu tenho semanalmente, normalmente às sextas-feiras, é o dia da minha casa. Então eu faço a minha limpeza, a minha faxina, faxinão, ou uma faxininha mais rápida, porque às vezes a gente já enfia uma outra coisa, né? Já marquei não sei o quê, já vou fazer a unha, né? Mas sim, hoje a minha casa, ela também está na minha agenda. E normalmente as diaristas, elas se empolgam, né? Principalmente as boas, que estão com a agenda cheia. Se quiser trabalhar de domingo, tem cliente, né? Aí eu falo pra elas, meninas, tem que ter o descanso de vocês. A faxina, ela tem o desgaste físico, né? Então, a gente precisa... E a atividade física? Tá fazendo? Tá fortalecendo esse joelho aí, essa lombar, esse ombro aqui, ó. E aí, elas estão começando agora também a prestar atenção nisso, assim. E eu sempre pontuo isso, né? Até a própria terapia, sabe? Porque a gente lida com muitas questões, né? A gente acaba, por exemplo, a relação com o cliente, a gente acaba se apegando, se apega aos filhos. Tem diaristas que trabalham há décadas em casas de clientes, né? Vê os filhos crescerem, se apega aos pets. Ai, eu sou essa pessoa que se apega aos cachorrinhos, inclusive. Então, a gente precisa sempre ter esse cuidado, né? E essa coisa também até de algumas dependências, assim. Então, por exemplo, as diaristas que ainda estão despertando para esse empreendedorismo, elas ainda chamam as clientes de patroas. Isso é muito... Normalmente ali é onde eu consigo até detectar já, quando a diarista vem falar comigo. Ah, então, Cris, sabe porque é a minha patroa? Aí eu já faço a correção, eu falo, ela não é sua patroa, ela é sua cliente. A sua patroa é você. Porque você é dona da sua empresa, né? Então, se você tiver que chamar alguém de patroa, se tiver que chamar, que também é um nome que já nem é utilizado mais. Se você for pegar uma empresa regime CLT, que trabalha por essas hierarquias, eles nem chamam de patrão, é líder, né? Enfim. Então, eu falei, se for usar esse nome, é você. Então, assim, aí elas já ficam meio assim, nossa...
Imagina aquela... são outros lugares, né? Tem que fazer toda uma movimentação. Até o corpo chegar, né? Então, é isso, assim, E como começou a tua ideia das mentorias para as diaristas? Foi muito natural, muito natural. Eu comecei com o Instagram já, logo quando eu finalzinho de 2019 que eu comecei mesmo a faxinar, já no início de 2020 ali já abri o Insta. Porque eu pensei, vou divulgar no Insta, né? Porque o Insta é um lugar que chega em todo mundo, né? Chega até do outro lado do mundo, então imagina na minha cidade. E aí comecei a usar o Insta como uma ponte de divulgação. E aí postava lá como eu fazia, o que eu fazia no máximo que dava. E aí eu comecei a conhecer outras diaristas que vinham me seguir. Aí a gente trocava ideia por ali. E aí elas começavam a perguntar, Cris, como que você faz aquilo? Mas como que faz isso? E como que usa isso? E aí eu, daquela coisa, né? E via coisa nova, já ia lá e comprava. E via um curso novo, ia lá e fazia. Tinha, às vezes, eventos. Já fui para evento de limpeza em São Paulo. Eventos grandes mesmo, com marcas grandes. Que eles focam no empresarial. E aí tava lá as diaristas no evento, sabe? Muito legal. Porque a gente é o executor, né? As próprias pessoas, as empresas grandes, as quais essas marcas focam, a pessoa que executa a limpeza ainda assim é um limpador, é uma limpadora, né? Então nós somos o foco das empresas, eles têm que atender às nossas necessidades, porque sou eu quem aplica o produto, sou eu que uso o equipamento que não funciona, por exemplo, né? Já esqueci o que eu tava falando? De como surgiu a ideia da mentoria, exatamente. E aí elas começaram, Cris. E aí tinha alguns casos que eu tinha que pegar o telefone dela. Deixa eu te ligar, deixa eu entender isso. Peraí, mas daí você tá, sabe? Quando eu via, eu ficava assim, ó, horas, né? Às vezes o WhatsApp demora mais vezes pra responder, ficava dias na função de atender ela. Porque eu não posso falar pra você, ó, Carol, vai lá e faz isso. E deu. Eu me responsabilizo pelo que eu te ensino, né? E tinha coisas também que já eram mais complicadas de ensinar, até mesmo produtos. E aí eu falei, vou fazer uma mentoria. E já tinha, assim, já existia mentorias, né? Coaches, essa coisa de coach, né? Eu falei, vou fazer mentoria para diaristas. Foi bem esse, mais um insight, mais um... E aí foi quando eu abri, assim, aí já comecei cobrando. Não fiz de graça, sabe? Porque valorizar eu falei, gente... o teu trabalho, né? Exatamente. Eu já falava muito sobre posicionamento, sem mesmo até entender o conceito geral, mas tudo era posicionamento. Tudo era a forma como eu me posicionava. Né? Senão você ia ser uma diarista que os clientes montam em cima, porém para fazer um bom trabalho. Ia ser essa a diferença. E não era isso. Valorizada. Exatamente. E aí, então foi quando eu falei, não, vou dar nome aos bois. Aí dei o nome de mentoria e realmente para quem vem e precisa de uma ajuda, entender melhor, aprender mais, eu encaminho para mentoria. Agora dicas assim, né, de ajudas no geral, tem aí todos os dias nos stories e conteúdo gratuito. Ai, que massa. E como que funciona a tua mentoria, assim? Tipo, tu tem um conteúdo específico que tu compartilha? Ou depende da demanda da cliente? Ah, ela quer saber sobre como executar melhor, talvez, usar um produto, tu foca nisso? Ou são aulas seguidas? Como que funciona a tua mentoria? Então, agora, o disponível agora é esse mais personalizado, né? Então, eu faço, por enquanto, individual. Eu faço questão de fazer assim, para que eu realmente possa escutar você, porque muitas dúvidas se repetem, muitas dificuldades também, as histórias se repetem muito, mas ainda assim, cada uma tem uma realidade, assim. Então eu preciso entender o porquê que essa cliente, mas me fala você, mas como é que você falou isso pra ela, como é que foi, vai indo, é uma pesquisinha, assim, uma conversa bem, aí eu falo, então foi aí que você errou. Quando você fala assim, a pessoa entende tal, e aí, né? Então eu gosto de fazer o individual, aí online, né? Atualmente online, eu consigo abranger o Brasil todo, aí tem mentorandas aí, uma em cada cantinho. E aí é isso, é online, tem uma carga horária estabelecida e tudo mais. E aí agora estamos aí montando uma assessoria bem legal que tá para vir. E aí pretendo sim fazer um curso, aí sim com mais, aí com pautas prontas, né, já, ó, isso aqui é o que você precisa saber para ser uma diarista profissional diferenciada aí na tua cidade, seja onde for. Uma coisa que eu gosto muito de ressaltar é que eu, toda orgulhosa, né, eu tenho muitas mentorandas que já estão dando mentoria. Uau! Ai, que legal. Muitas. E isso, nossa, me deixa tão feliz, assim, para ver como elas também querem sair dessa zona de conforto, não é só fiz a mentoria, né? Exato, fiz a mentoria com a Cris, melhorei tudo aquilo que eu tinha para melhorar e agora elas querem mais. Eu tenho muitas mentorandas que estão dando mentoria para outras diaristas da própria cidade delas, assim. Eu
Adoro me exibir com essas meninas elas são meus orgulhos. Elas estão usando você como referência, né? Mas quando tu criou a tua, tu teve alguma referência, assim? Foi Nenhuma. buscar como era a mentoria de alguém? Mentoria para diaristas, Foi tudo como eu falei pra vocês, assim, foi orgânico, eu comecei a ver que eu já tava dando. E aí, só que eu não cobrava por isso. Aquele meu tempo, a minha hora, a minha dedicação, essa minha responsabilidade, como eu falei, de ensinar corretamente, né? Eu não cobrava por isso, então eu precisava, né, basicamente formalizar, né? Então não tinha, assim, olha, não sei que eu não conhecesse a pessoa, sabe? Mas basicamente fui, assim, uma das primeiras mesmo, assim. Eu tinha realmente o Humberto, né, como um parceiro aí que também empreendeu super na faxina. Ele também foi a pessoa com que eu aprendi também muitas das coisas que eu sei hoje, né, de faxina profissional. Ele também abriu essa porta aí. Humberto Celante, eu faço questão de dizer o nome dele, não tenho questão alguma. Tem gente que fala, ai, mas você fala o nome. Eu falo, claro que eu falo. É uma pessoa que me ensinou, que me abriu a porta também, me recebeu na faxina. Ele também que me ensinou muitas coisas, né? E aí depois a gente vai caminhando com as próprias pernas, né? Dá pra mim ficar apoiada no galho dele lá pra sempre. Né? Então um beijo pro Humberto, se ele assistir esse podcast, que eu vou mandar pra ele assistir. mas é isso, assim. Ele então tinha como esse parceiro super empreendedor também, mas ele focou mais em cursos, em algumas formações, e eu fui mais pra esse lado da mentoria. E eu acho até, meninas, que isso é bem mais minha cara, que eu gosto dessa coisa mais aqui, o contato, esse contato com as pessoas, assim. Quer ver o presencial? Eu amo. Só que o presencial, ele é limitado, né? Então, eu até fiz até um encontro de diaristas aqui em Blumenau, em março. Fiz lá no salão de festa da minha casa. Eu sou assim, né? A gente, não tem lugar, vou fazer aqui mesmo. E quais são as principais dificuldades das mentoradas? O que faz elas te procurarem, assim? Quais as principais demandas? Então, com certeza o top 1, assim, é o posicionamento. Elas têm dificuldade de se posicionar para o cliente, né? De realmente explicar e muitas vezes se impor. Muitas vezes é essa palavra mesmo, para estabelecer esses limites, né? Então, elas explicar para o cliente que elas têm horário para entrar e horário para sair. Não é a diarista que vai ficando e nunca mais vai embora. Que tem coisas que elas executam e coisas que não. Isso está incluso, isso não está. O meu valor é tanto. Mas a fulana cobra metade do valor. Sim, mas a fulana é a fulana. Eu trabalho dessa forma. Né? E o cliente ele é livre para escolher, né? Se ele quer a fulana ou se ele quer você. Muito simples isso. Então, elas têm muita dificuldade de sequer explicar para o cliente o que é, o que não é. Quer ver se elas precisarem, às vezes, responder um não. A dificuldade de dizer o não. Nossa, isso aí é a hora que elas dão até uma palpitação. Cris, quando eu tô lá e o cliente me pergunta, o que eu falo? Aí você responde que não, responde, ou explica o porquê, né? Você não precisa dizer não. E ficar um silêncio. São formas de falar. Não seco assim. Não, você não posso virar as costas. E vai embora. Não, isso eu não faço. É um jeito de falar. Agora, se vocês ficar, não, então isso não está incluso, né? Como eu te expliquei lá no WhatsApp, o meu trabalho inclui somente isso e aquilo. Isso daqui já é outra área, é outro profissional que executa. Tudo formas de explicar. Então, o posicionamento, com certeza, elas me pedem muito. E acho até porque eu realmente investi nisso. Então, assim, eu tenho muita facilidade com a comunicação. Eu sou formada em teatro, sempre fui dessa coisa de falar e tudo mais. Então, eu peguei a comunicação e falei, é aqui que eu vou explorar. É o meu ponto forte, né? A minha facilidade. Então, o posicionamento ele é um conceito muito amplo, né? A gente pode, destrinchar ele, meu Deus, fazer 1 milhão de questões. E uma delas é a comunicação, é como você se comunica, o que você transmite para o cliente, o que é que você está informando a ele, qual é a regra que você está trazendo. Então, eu acabei, não teve como, eu fui obrigada, assim, a explorar esse tema, porque é meu lugar, assim. E eu acho que as meninas também veem isso muito, acabam vendo bastante isso em mim, e aí elas se inspiram muito, falam, Cris, eu queria falar igual você, né? Eu queria explicar, nossa, olha como você explica bem, e eu não consigo nem falar pro cliente, né? Às vezes elas escrevem, às vezes elas querem, sei lá, informar algo ao cliente, aí eu faço o seguinte exercício com elas. Eu explico, né? Falo, você pode falar assim, 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 assim. Aí eu, então, depois você vai escrever essa mensagem no WhatsApp, como se fosse pro cliente, e me manda pra eu corrigir. E aí eu faço uma correção e te retorno, assim ficou bom, mas mexe aqui, mexe ali.
E às vezes vem as mensagens, eu falo, menina, tá muito grosseiro isso daqui, você tá... O cliente vai falar, meu Deus, desculpa. Desculpa Que por medo existir. dessa Porque pessoa. às vezes ela pensou, tá, eu tenho que botar que eu não faço, que isso não tá incluso, que isso não é assim. E aí ela escreve... Vai né, de 8 a 80, ou aceita Exato. tudo, ou já fala não, grosseiro. Tipo, de 8 a 80, ou super grosseiro, ou ela não ia conseguir dizer não, sabe? Então é muito engraçado, assim. Mas isso é um exercício. Eu falo pra elas, não se comparem comigo dessa forma, porque, gente, eu, assim, ó, eu sou sem vergonha desde criança. Entendeu? Eu gosto de falar, amo falar, acho que deu pra perceber. Assim, ó, eu falo, gente, quer me convidar pra um podcast de 5 horas? Eu sou essa pessoa. Porque eu vou longe, assim, sabe? Não tenho vergonha de palco, essas coisas. Então não se comparem comigo. Eu não tenho vergonha de aparecer no story. Tem meninas que, meu Deus, pra aparecer no story, Cris, qualquer coisa menos isso. Eu falo, não tem problema. Vamos fazer assim, mostra o teu trabalho, mostra o brilho que você deixou, né? Mostra um antes e depois. Não precisa aparecer lá no vídeo, né? Uhum. Então eu acho que o posicionamento, com certeza, elas pedem muito. E em segundo lugar, não menos importante, algumas técnicas de limpeza, assim. Então, Cris, como é que você limpou aquele box? Mas como que você fez aquilo? Mas que produto você usou lá que eu vi que você tirou tudo muito fácil? Aí eu vou explicando, ó, esse produto aqui você vai comprar em tal lugar, você tem que usar dessa forma, tem que cuidar, tem que usar luva. Aí também essas técnicas de limpeza e produtinhos, e eu adoro, né? Eu adoro um produtinho. Ai, eu adoro um produtinho, um negocinho novo, um lançamento. E aí eu mostro, sempre gosto de mostrar, e elas vêm perguntar, ai, aquele produto que você usou aquele dia lá no cliente. E às vezes elas têm em casa. Às vezes elas já compraram o produto, mas não sabiam usar. Não sabia usar. E aí aprendem, aí a hora que eu ensino. Ai, que massa. E eu acho legal, assim, que você, para as tuas mentoradas, pelo que a gente percebeu no teu Insta também, que você fala da limpeza, das dicas de limpeza também e tudo mais, mas você também fala muito desse empoderamento, de você não ficar se colocando, ela é só a diarista. Não, você é a diarista. Você faz um serviço importante, você tem que cobrar um preço que seja justo, tem que dar limite. Eu já vi um dia que eu olhei teu stories, tu tava indo na terapia. Aí você compartilhando de que você também se cuida, que é importante você olhar pra si, né? Eu achei muito legal tu trazer esse outro viés também pras mulheres, porque às vezes a gente só fica nessa coisa de trabalho. E até, como tu falou, às vezes por falta, acabou chegando nas faxinas por falta de opção, até muitas mulheres têm menos instrução, então nem percebe que isso pode ser uma opção e sempre chama a cliente de patroa, se coloca numa posição tipo de inferioridade, e não, tu tá prestando um serviço, como qualquer serviço que você vai contratar, é uma prestação de serviço, né? Não é que tu é diarista que você é menos, é uma prestadora de serviço. Ele é teu cliente. Então, eu acho muito legal essa outra parte que você faz, assim, né? E essa foi uma sacada tua desde o início, desse cuidado de olhar pra pessoa também, e não só falar de processo, produto e preço, sei lá, só da caixinha ali do serviço, e ter essa coisa mais abrangente, tipo, desde o início da tua mentoria, de quando você começou a compartilhar no Instagram, era já uma ideia, você trazer esse empoderamento. E porque até a gente tava lendo a tua apresentação no Insta, você fala disso, né? De como as faxinas trouxeram autonomia, de que você é uma empreendedora, você se posiciona, tipo, muito firme, assim, né? E não só, tipo, ai, pobre de mim, sabe? Sim. Não foi desde o início. Não foi mesmo, assim. Foi tudo uma construção. Eu primeiro comecei a me entender como uma limpadora profissional e tal. Não, beleza, eu preciso fazer isso bem feito. Fui indo atrás disso. Só que daí é muito engraçado, porque eu falo, existem várias Cris, né? Tem a Cris diarista, tem a Cris filha, a Cris irmã, a Cris esposa, a Cris mãe do Paçoca, que é meu salsichinha. Tem a Cris só eu. Só a Cris mesmo. E assim, a gente acaba, nesse mundo corporativo, de empreendedorismo, às vezes a gente fica muito naquela coisa do produzir, e estar ali, fazer curso, e estar em todos os eventos, e fazer network, né, 24 horas por dia. E às vezes eu não ouvia muito falarem sobre cuidar de si mesma, assim. E chegou um determinado momento na minha vida, Cris, como Cris Braga, que eu mesma precisava olhar pra mim, precisava me cuidar. Então eu tive os meus momentos de muita ansiedade, meus momentos de gastrite, de frustração, de falta de dinheiro, de desorganização. E aí assim vai, né? 1 milhão de questões. E aí a gente, assim, ia trabalhar com aquilo, com aquela carga, né? E aí foi quando eu comecei, a vida foi me colocando que todas essas respostas, essa busca, ela é dentro de mim.
eu tinha que prestar atenção em mim, na Cris. O que é que a Cris tá sentindo? Por que é que a Cris tá doente? Eu fiquei 2 anos com gastrite. Nossa. Tipo assim, chegou um nível que eu comi uma maçã e doía meu estômago. Nossa. Aí eu falava, temos um problema, né? Que aí a maçã já não dá mais, o café, coitado, eu já tava né? A saudade de um cafezinho, já não podia nem passar perto. E aí, então assim, passei por muita coisa, assim. E problemas familiares, tudo que todo mundo vive, nada de diferente, assim. E aí foi quando, aos poucos, a vida foi me colocando, assim, realmente, essa questão terapêutica, né? Foi quando eu comecei a falar, nossa, eu vou pagar uma massagem pra mim. Porque e assim, não tinha um centavo no bolso. Mas eu preciso fazer uma massagem, gente, esse pescoço duro aqui, eu cheio de dor. Eu vou achar uma massoterapeuta e vou pagar uma massagem. Acho que os 100, 150 reais da sessão de massagem, meu Deus, quase tive que tirar né? Então, assim, eu passei por essa fase, só que daí até a gente entender que tem várias questões por trás disso, né? Até essa coisa de não ter o dinheiro pra pagar o café. É muito esse pensamento da escassez. Hoje faz muito sentido. Hoje, às vezes, as meninas vêm relatar situações pra mim, eu já percebo, você tá vibrando demais na escassez, né? Você não tá olhando pra o que você tem de bom do teu lado, na tua frente, aqui, tudo, sabe? E aí, assim, então eu lembro até, eu gosto de lembrar que tudo começou com uma massagem. Eu fui e falei, não, eu mereço uma massagem, vou fazer uma massagem. Esse meu pescoço aqui nem mexia pro lado, assim. Aí fui. Aí a massoterapeuta era terapeuta holística. Aí ali foi começando, né? Foi quando eu conheci o Reiki. Também eu sou reikiana, adoro, assim, trabalhar com energias positivas, né? Trabalhar com essa coisa da natureza, do universo. Eu amo. Me identifico muito. E aí aos poucos eu fui entendendo o que era sobre mim. E muita coisa eu melhorei, assim. Essa questão da escassez, a minha própria gastrite. Eu comecei a entender o estresse. Não era só o café, não era só a fritura e o refri. Esse era o que dava o gatilho, assim, do sintoma, né? Daquela dor. Mas antes disso eu tava extremamente estressada. Sobrecarregada nem se fale. Inclusive, até esse foi também uma das razões que eu fiz essa transição de carreira. Porque como eu trabalhava com arte, eu amava o que eu fazia, sem dúvida também. Só que eu tava extremamente esgotada, assim. Eu não tinha final de semana, não tinha saúde. Aí, pra quê? Não faz sentido, né? E aí, essa coisa da autonomia, né? Pô, a diarista, ela trabalha por conta. Eu pensava assim, eu vou trabalhar sozinha, que coisa maravilhosa. Só eu, ninguém vai estar aqui, ó, sabe? Só eu sou minha empresa, sabe? Me conquistou na hora essa autonomia. Então eu comecei a entender que tudo tem muita coisa atrás do que a gente vê, do que a gente sente. Eu aprendi que quando dói a barriga, quando dói as costas, quando dói a cabeça, é porque já começou lá atrás. Às vezes você tá muito estressada e aí aquilo sobrecarregou aí lombar. Às vezes você tá muito, sei lá o que, ansiosa, aí você não descansa direito, não dorme direito, dor de cabeça. Sabe? E assim a gente vai indo. Eu comecei realmente a entender isso. Aí eu mergulhei nesse mundo terapêutico, vamos dizer assim. E aí hoje, como eu falei, assim, 2023 tá sendo um ano muito de eu conseguir experienciar mais isso. Eu sou extremamente grata a Deus por isso, assim. Então, hoje eu tenho a minha sessão de terapia semanal, né? Eu tenho também, tô fazendo agora um acompanhamento de naturologia, que é uma coisa mais de floral, uma coisa mais natural, né? Sabe, eu tenho os meus momentos de autocuidado, que eu tento não deixar só pro final de semana. Eu falo isso muito pras meninas. Só no final de semana que eu vou descansar, não é? Só no final de semana que eu vou lá no mercado comprar um negocinho que eu gosto de tomar. Eu tento fazer essa manutenção da Cris diariamente. Então, às vezes, se eu tô com muita vontade de comer um negocinho, eu compro. Não preciso esperar o sábado. Porque senão também o final de semana vira você come de tudo, né? A pizza, é o sushi, a Coca-Cola, é o chocolate, porque tudo aquilo você tava com vontade. Então eu tomo a minha coquinha no dia de semana se me dá vontade. Ah, hoje é quinta-feira. Ah, deu vontade de comer uma pizza. Ai, amor, vamos pedir uma pizza? Vamos. A gente pede. E faz essa manutenção. O silêncio também, eu adoro silêncio, gente. Eu falo pra caramba, mas eu amo silêncio. Então, às vezes, em casa, assim, antes do Felipe chegar, eu fico sem nada ligado, assim, TV desligada. Fica eu e Paçoca lá só. Sabe? Aí, às vezes, eu sinto até no sofá, fico meio assim. Às vezes, o Felipe chega, me vê lá no sofá, assim, uma meia luz. Eu e o Paçoca, ele olha e fala, tá tudo bem? Eu falo, tá tudo ótimo. Tá ótimo, não se preocupe. Eu apenas estou curtindo o silêncio, né? Eu comecei a me apaixonar por isso, assim. A minha própria companhia, aquela coisa, né? E aí é isso. Se a gente entra nessa
coisa frenética de trabalhar e fazer coisa e produzir, aí Instagram, né? Instagram, e responde cliente, e planeja não sei o quê. Aí, minha filha, 24 horas por dia é pouco. Sim. Então... Tá o tempo todo trabalhando, né? Nossa. Não descansa, não encontra essas formas que você falou, né? De fazer essa manutenção, de cuidar de si, né? Exato. É importante pra gente. Que bom que você pensa em levar isso pras tuas mentoradas também, né? Sim. Pra elas também terem esse cuidado. Às vezes a gente precisa de que alguém nos lembre, realmente, Sempre, né? é. De fazer isso. E falando agora um pouquinho de organização e limpeza, né? Quais são as dicas chaves aí que tu costuma dar, né? Um spoilerzinho, assim, né? Sim. Pra manter a casa organizada, né? Na rotina, né? Do nosso dia a dia. Acho que para as donas de casa, né? Para as donas e donos de casa e para as diaristas também cuidarem das próprias casas, com certeza a limpeza ela é manutenção. A gente não faz o milagre do Natal. Não adianta querer limpar a casa só para virar o ano, que vai estar sempre um caos. Você vai precisar de vários dias de faxina, muito produto e muito tempo e investimento. Então é diariamente fazer aquela manutençãozinha. Tem aquela regrinha dos 15 minutos, 20 minutos, dependendo do tamanho da casa, que é aquela passadela lá na sala, pega os brinquedos, bota na caixa, organiza o sofá, abre a janela, passa o aspirador, lava a loucinha, né? Então assim, tentar não acumular coisas. Então se você deixa acumular o brinquedo, se você deixa acumular a pilha de roupa, se você deixa acumular a louça, eu só coloquei a minha xícara e o meu prato. Aproveita que é só uma xícara e só um prato, porque daqui a pouco, 2 dias depois, é 5 pratos, 20 xícaras e 8 panelas, né? Então, essas coisinhas, assim, tentar encarar realmente aquilo tá ali, não coloca um empecilho no meio entre aquilo está ali para lavar e eu lavar. Aí a pessoa fica no meio, ela reclama, tem que lavar, tem que arrumar, tem que fazer. Filha, não reclama, vai lá e lava de uma vez, né? Ou compra uma lavadora de louça, bota lá, aperta o botão, né? Ou contrata a diarista, combina com ela, olha, eu vou te contratar assim, você pode fazer isso aqui pra mim, eu preciso disso, né? Fale as suas demandas. Então, com certeza, a limpeza é manutenção, não deixar tudo acumular. Priorizar a casa também, né? A gente precisa priorizar a nossa casa, né? Então, a gente acorda cedo, se arruma, sai, vai trabalhar, volta só à noite, aí a gente não vê, não olha, não vê as coisas acontecendo, a gente não percebe o que precisa de atenção, o que não precisa, né? Então é legal a gente olhar para nossa casa também com prioridade. E tem uma dica muito boa que é minimalismo, gente. Quanto menos coisa tiver em casa, melhor. Então, se você tem uma bancada lá, uma bancadinha no corredor que fica um porta-retrato, um porta-retrato, um vaso e um negócio é uma coisa. Agora a foto da família inteira, o vaso da mãe, da avó, o que você comprou no site, na Shopee, na Amazon, tudo no mesma bancada, isso tudo demora mais tempo para limpar, né? 80 tapetes em casa são 80 lugares para acumular poeira. O seu aspirador vai ter que ser bom e você vai ter que passar ele sempre. Então, assim, tapete também, quanto menos tapete, melhor. Ajuda as arquitetas que querem morrer, né, com essa dica. Desculpem, arquitetas, mas assim, segurem um pouco os tapetes, não precisa muito. Quer ver, meninas do céu, quando eles botam os tapetes embaixo do sofá. É sofá em cima péssimo, do eu também tapete. detesto. A cama em cima do tapete, mas um tapete assim, ó, eu até brinco. Eu falo, gente, o tapete é do tamanho do cômodo. O tapete fecha o cômodo inteiro, é quase um pensando carpete. nessa arquiteta, ela não limpa a casa dela. Então, Se ela limpasse a casa dela, ela não ia ter essa ideia. Gente, ó, já deixa aqui lançado, hein? Eu vou dar um curso pra vocês, arquitetas e engenheiros civis. Pra gente entrar num facilitar a vida de consenso. todo mundo. Exatamente. Porque, né, eles fazem tudo com muito carinho, mas esquecem que aquilo precisa ser limpo. Aí eles botam um vidro 4 metros de altura, que ninguém alcança. Aí o diarista já cai de lá de cima, já dá um problema, né? Aí o cliente fala, meu Deus, mas aí como é que faz pra limpar? Tem que chamar uma empresa especializada. A empresa especializada vai custar. Claro. Aí ele vai falar, gente, e aí a primeira chuva que deu já sujou o vidro, não é? Então assim, tem coisas que não são práticas, gente. Quer ver uma coisa que não é prática? Vocês vão concordar comigo se vocês já viram. Aquela pia que tem aquela pedra acoplada, que você tem que tirar ela, né? Sim. Embaixo tá o ralo. É tudo isso pra esconder o ralo. Que é um desnível, Alguns assim, ela, tem um ela, desnível, ela só isso, tem um escorre nome ali, né? dela. Eu esqueci completamente Não agora. sei o nome tem um nome também. melhor. Lógico que nessas horas foge tudo, né? E aí, gente, algumas estão vindo com... Tem um balancinho que se você empurrar, você consegue puxar do outro lado e tirá-lo. Mas isso é agora.
Lançaram ontem. Até então não tinha. Não E você tinha. não consegue assim, É enfia o super dedo. difícil de tirar aquilo ali, né? Né? Agora, eu uso uma ventosa. Não sei se vocês já viram ventosa pra vidro mesmo. Quem trabalha sei. com vidro, assim, põe uma ventosona assim e puxa. Mas não é todo mundo que tem, enfim. E aí ali embaixo, gente, a hora que eu tiro aqui. E ninguém limpa aquilo ali, né? Ninguém tira aquilo do Aí lugar pra na minha limpar. água não tá descendo. Por que não tá descendo? Tá com limo, tudo ali e etc. E aí é Péssimo. uma pia que, assim, gente, tudo isso faz quando eu ralo. O ralo é o menor dos problemas. Deixa o ralo ali, não tem problema. Bota só aquela tampinha aqui bonitinha, assim, e pronto. Aí eles enfiam um negócio que ninguém tira, que ninguém limpa. Como é que faz? Aí chega uma hora que ele tem que ligar, assim, pro pedreiro quebrar o negócio. Moço, quebra aqui pra mim pra eu conseguir limpar ali, sabe? Então tem coisas que eu não sei o que passa na cabeça de quem faz. Não é Que funcional. não pensa, não é nada funcional. Então isso é, nossa, é um apelo que eu faço, sabe? Ai, gente, muito engraçado. E além dessas coisas que são mais arquitetônicas, assim, né? O que são os erros que as pessoas mais cometem, assim, que tu vê na hora da limpeza, assim? Nossa, eu tenho vários. Aqueles errinhos Sim, tem uns errinhos. que ó. prejudicam. Ó, tem um errinho que eu tenho certeza que vocês fazem, vamos ver. Ó, tem que Vixe. ser sincero, hein? Vocês usam o lado verde da esponja no vidro, na louça? O lado verde da esponja é abrasivo. Ele No risca. vidro não, mas na louça sim. Em tudo, mulher. Eu No passo vidro. no vidro do banheiro, do box, eu passo. Tá, tipo, meio Ah, engordurado, eu assim, também. o box, daí já... Sim. Tá, eu limpo com um sapólio meu box. Isso é ruim, não? Olha, não é ruim, não é ruim. A questão é que o sapólio não rende, né? Ele é mais cremoso, ele é mais denso. Mas, normalmente, na embalagem do sapólio tá escrito desengordurante. E essa é a ação que você precisa pro box. Sim. Porque ali é gordura corporal. Então, não tá tão errado. Tá. Mas eu sugeriria um desengordurante mesmo. Aqueles desengordurantes de spray, ele vai render mais, é mais líquido, né? Escorre melhor do que o saponáceo. E outra coisa, ele é ruim de enxaguar, né? É. Porque daí você enxágua, fica ali no rejunte do banheiro, não fica? Sim. Então, assim, saponáceo é bacana pra inox, maravilhoso. Pro fogão, pra torneira, a própria panela, né? E aí, gente, a questão da esponjinha é essa. O lado verde ali é abrasivo. Por isso que às vezes o talher de inox fica meio fosco, já vai ficando meio esquisito. Os potes de plástico, os copos. E aí você vai usar aquela esponja na limpeza, você vai riscar. O que eu encontro de box riscado, espelho, que às vezes vai... Ah, deixa eu tirar essa... Às vezes tem umas gotinhas assim nos espelhos que é cocô de mosca. E aí a pessoa não consegue tirar assim só com um paninho. Aí precisa dar uma esfregadinha. Pega aquele lado verde, esfrega. É a hora que risca. Então, se vocês verem esses riscos assim em algum lugar, às vezes mesa, pode ter certeza que é lado verde. Então, qual que é a indicação? Usar o lado amarelo, que é super macio, né? Só que daí aquele lado verde tá ali, né? Tentador. Então, corta fora. Passa uma faca, assim. Ou comprar uma esponjinha, tem outras de outras cores, que já tá escrito, não risca, é pra louças de vidro, essas coisinhas assim. Normalmente são as amarelas, as roxinhas, são outras cores diferentes dessas tradicionais. Eu só compro essa pra minha casa. Ai, Cris, mas é mais caro. É mais caro, mas você não vai usar uma por dia. Você vai pagar um pouquinho mais caro naquele pacotinho com 3, mas ela não vai riscar a sua casa inteira, não vai riscar a sua louça, não vai riscar a sua cuba de inox da pia, do seu fogão. E depois que risca, gente, é só um baita tratamento ou nem isso. Então, é melhor pagar R$1, R$2 a mais na esponjinha, né? Então, essa é uma coisa, um erro que todo mundo faz. Tem um segundo erro que é não lerem os rótulos dos produtos. Então, às vezes a pessoa compra um produto e fala, eu vou desinfetar meu vaso. E aí ele não é desinfetante. É só uma água de cheiro que a gente chama. Então, normalmente são esses produtos coloridinhos do mercado, de várias marcas, tem vários odores. E aí, adoro esse floral. Leva o floral pra casa. Ele não é desinfetante. Quando você aplica no vaso, você só limpou. Você não higienizou. E vasos sanitários e superfícies assim precisam ser higienizadas. Para higienizar, o produto tem que ser desinfetante. Ele tem que fazer essa ação. Então tem que estar escrito desinfetante, mata 99,9% das bactérias. Ele tá aqui, tem que te informar que ele faz isso. Aí sim você vai estar desinfetando. E mais uma coisa, gente. As misturinhas. As misturinhas da limpeza, olha, essa daí arranca meus cabelos, tá? Cabelo branco, as rugas são só das misturinhas. A gente pode falar melhor das misturinhas depois, que esse também é um assunto importante. Eu faço umas misturinhas lá na minha casa, assim, eu passo no banheiro mesmo, eu sou quase uma química.
A alquimia dela. O que você passa no banheiro? É que boa e sapólio, eu misturo os dois assim. Jesus. Morre com uma Misturar diarista com- toda vez que gente, faz uma... Misturar coisa com que boa é coragem, né? Que Porque... boa com sapólio, daí eu jogo lá, daí eu dou uma esfregada, deixo agindo. Na minha cabeça tudo eu posso resolver com que boa. Aí o que boa eu uso pra todo lado, tem vezes que até dá uma tenturinha, eu fico tipo, deixa eu abrir essa casa. Apenas um forte. desmaio aqui, já volto ali. Deixa eu tomar. Minha mãe disse que pra resolver daqui boa, tomar um copo de leite. Daí já vai lá, toma um copo de leite pra se desintoxicar daqui Mãe boa. tem dica pra tudo, né? E aí é isso. Aí daí dá uma misturada mais um desinfetante junto. Aí se não faz muita espuma, eu já jogo mais Um um detergente. que se não faz espuma não limpa. Aí eu já jogo lá um detergente também. Ai, muito bom. Carol, você representou o Brasil nessa fala. Tipo assim, todo mundo faz isso. Tá? É muito comum justamente por essa falta de informação, né? Das pessoas não serem ensinadas a limpar, entender que produtos são. Por isso que é muito importante ler os rótulos. Porque daí a gente vai entender, isso aqui faz isso faz aquilo. Às vezes as pessoas têm um monte de produtos de limpeza em casa. Não tem um desinfetante. Não tem um que desinfeta de fato. Às vezes tem um monte de borrifador, sei lá o que. A pessoa não sabe nem o que faz. Isso aqui é do que? Não sei. Comprou e tá ali, joga dinheiro fora, não precisa. Né? Com meia dúzia de produtos básicos, você tem o essencial para limpeza. Aí, se você gosta de um cheirinho a mais, mas eu adoro esse aqui, dessa cor, dessa marca, tá bom. Aí você compra conforme você gosta. Agora, isso que a Tal falou é verdade, Carol. Não pode misturar cloro com nada. Então, você cancela essa misturinha, tá bom? Avisa tua mãe, não precisa nem comprar leite mais, que ela não vai mais misturar. Não precisa. O que acontece? Eu não sou química, né? Tem pessoas formadas em químicas, inclusive eu tenho aí até algumas conhecidas que eu sempre consulto, que são especialistas nessas substâncias, e elas falam, é exatamente isso, é simples assim, não misturar cloro com nada, nada. Mas e se eu quiser misturar com detergente? Já tem pronto no mercado água sanitária com detergente, é só você ler lá. Tem umas marcas que já trazem essa mistura. E se você for ver, se eu não tô errada, é só essa mistura que tem. A água sanitária com detergente tem ali. O resto é só ela pura. O cloro, ele é um produto muito forte. Ele é bom, de fato. Pro que ele faz super bem. Ele é um ótimo fungicida, tira mofo, que é uma beleza, desinfeta, ele é um produto desinfetante. Aí se você ler o rótulo lá, ele vai dizer pra você aplicar puro, deixar 10 minutos agindo. Ai, Cris, mas eu não tenho tempo, deixei 1 minuto. Não desinfetou, então. Pra desinfetar, tem que obedecer o rótulo. Se ele tá dizendo 10 minutos, é 10 minutos. Se ele tá dizendo puro, é puro, não adianta botar água. Então, tudo isso, ler o rótulo. Beleza, ela é boa, ela funciona, mas ela é forte, aí ela tem esse problema de inalar, tem problema no pulmão, mancha a roupa, ele é um produtinho bem chatinho de usar. Eu, por exemplo, não uso cloro, tá? Eu uso alguns substitutos dele, por exemplo, um produto à base de peróxido de hidrogênio. Chique, né? Nossa. É difícil de falar, tem que falar devagar. Mas é um produto, o peróxido de hidrogênio também desinfeta, faz tudo isso. E não é tão tóxico pra inalar, não mancha a roupa. Então, sabe aquele problema, né? Imagina a diarista, né? Que todo dia... Eu tenho algumas roupas manchadas. Não é? Toda dona de casa, todo dono de casa tem uma bermudinha, uma blusinha, uma brusinha manchada. A diarista mesmo que trabalha todo dia ia ter, né? Aí não tinha condição, gente. Haja roupa. Ia pedir um patrocínio. Né? Ô, Cris, mas a pergunta que todo mundo que tá ouvindo deve estar se fazendo, assim como eu. Aonde que a gente acha essa lista dos produtos essenciais, desses 6 produtos aí? Tá lá no teu Insta? Olha, sabe que eu acho que não, mas eu posso falar aqui. Olha só, já. gente. Eu acho que é um post legal pra fazer. Eu vou fazer. Como Arrasou. vai demorar um pouquinho pra ir pro ar, né, Isso, o dá episódio, tempo. Perfeito. faz o post, entendeu? Então, galera, procura Ótimo. lá, entra lá no Insta da Cris, ela vai divulgar aqui pra vocês daqui a pouquinho. E aí já olha lá a lista dos produtos que eu vou fazer a mesma coisa. Já vou sair Show. comprar os Vou fazer, então não vou dar o produtinhos. spoiler aqui. Aí eles vão lá, arrasou, adorei. Marketing, já anota. Eu tô aprendendo, Post, gente. Arrasou. Gente, mas é bem básico mesmo, vocês vão ver. Eu vou dar a dica então do produto de mercado mesmo, não vou dar nenhuma Sim, queremos dica. dicas de mercado. Isso. Porque, ó, o que eu uso, que boa, sapólio, detergente e um desinfetante. Se um Veja... É isso que eu uso na casa toda. Tá. Beleza, vamos E tem- deixar para o post. E tem aquele desengordurante de cozinha, Ai, né, que você uhum. usa.
é que a gente aprende com as nossas mães a fazer isso, limpeza. aham. E a nossa mãe não necessariamente tem esse conhecimento Claro, de, sim, né? Então, total. é interessante mesmo ter esse... Aí tem uma dúvida, o desinfetante, porque às vezes, na minha cabeça, só o Omo faz isso, porque eu comprei um desinfetante da Omo, caríssimo, porque na minha ideia só ele que tava fazendo isso, mas pode ser que eu tô usando errado. Pra a casa ficar cheirosa, o certo é botar o desinfetante na água do balde ou jogar direto no chão. Depende do que tá escrito no rótulo. Pois é, eu nunca li um rótulo. Também nunca li também. um rótulo na Porque vida. assim, ó, gente. esse rótulo Omo de talvez eu limpeza. saiba qual é. Ele é líquido, né? Ele é Ele pra limpeza, pra de, limpeza piso. de piso, não é Omo de roupa. Perfeito, tá? Acho que eu sei qual é. Eu acho que ele é concentrado. Esse aí que você tá falando. Mas aí é tudo uma questão de olhar, porque pode ser que eu esteja... Tem um grandão de galão, que é mais industrial, esse ele é concentrado. Ele vai estar escrito que você precisa diluir. Aí ele vai te dizer, para alto teor de sujidade, dilua 1 para tanto, né? Aí ele vai te dizer, ou então, por exemplo, ele vai falar assim, para 1 litro de água, coloque 50 ml do Omo, um exemplo, tá? Mas isso é o rótulo que vai dizer. Porém, muitos de mercado, eles são pronto uso. A maioria, tem alguns que não, mas a maioria. Então ele vai te dizer lá, para desinfetar, utilize puro, deixe agir por X tempo. Você tem que obedecer o que tá escrito É ali. que eu quero deixar o cheiro na minha casa. Tipo, terminei de limpar, vai ficar com Ótimo. aquele cheirinho de limpeza. Perfeito. Qual que é o ideal? Na água ou... Então você vai primeiro fazer uma coisa de cada vez. Primeiro você vai desinfetar. Primeiro você vai eliminar as bactérias, fungos. Depois você vai perfumar a tua casa. Então é uma coisa de cada vez. Entendi. Esses produtos são muito cheirosinhos, eu concordo, eu adoro, mas ele tem um residual muito baixo. Provavelmente é isso. Você passa, limpa aquele cheirinho maravilhoso, deu 5 minutos, não tem mais nada. Saiu. Né? Então, o que você vai fazer? Você vai primeiro desinfetar, obedece lá o rótulo, desinfetou, tá com a casa limpinha, agora você vai perfumar. Aí eu te sugiro os odorizadores. Então, você vai lá no mercado, procura lá o lugarzinho onde tem essência, difusor, spray. Então, desinfetante não é pra deixar cheiro? Não é pra deixar cheiro, ele é feito pra desinfetar, Gente, exatamente. o nome já diz desinfetante, mas na minha cabeça, pra mim, o desinfetante ele só serve pra dar cheiro. Eu taco desinfetante pra todo lado. Lógico que se você botar um pouquinho, às vezes, no vaso sanitário ali pra finalizar, ele deixa um cheirinho, mas assim, ele vai sumir, porque ele não é feito pra perfumar. Quem diria que o Eu comprei um desinfetante- outro negócio e eu já vou dizer aqui que eu também nunca li rótulo na vida. tá? Tudo bem. Mas é desse tamanho, assim, e aí você usa ele pra limpar as superfícies e tal, e eu uso ele pra esse único objetivo que é deixar o cheirinho. Tá. Chega de noite, tá aquele cheiro ainda, Olha! né? Então, talvez realmente a gente buscar isso, assim, né? Exato. Buscar uma coisa pra cada... Pra cada a gente quer fazer, com o produto, quer fazer tudo. Isso. Então imagina, é a mesma coisa a gente tomar banho. Você toma banho, você usa um sabonete cheiroso, um shampoo maravilhoso. Você sai do banho, você passa perfume pra sair, né? Ah, verdade. Porque o perfume, ele fica... Eu passei Aham. perfume antes de vir. Eu tô com o cheirinho aqui, ó. Mas porque ele é feito pra isso. Ele impregna na roupa, na pele. Então é a mesma coisa do odorizador de ambiente. Ele é feito pra perfumar. Então tem aqueles difusores que você pode deixar num local que você passa, circula e ele fica ali sempre eliminando aquele cheiro. Tem aqueles automáticos que você põe no alto, assim, que eles soltam um Em tempos sprayzinho de hora em internos. hora. Então o que não falta é a opção pra você odorizar a sua Minha casa. vida foi um engano até hoje, Cris. Exatamente, Não, Carol. cada episódio a gente aprende coisas novas Eu tô aqui chocada. também, tá? Carol, Agora eu perfeito. só vou ficar lendo embalagem, gente. E isso, faça isso. Não, você vai. A gente isso é aprende muita necessário. coisa. Isso é muito. É tipo ler bula de remédio. Aham. Olha, leiam os rótulos. E assim, é muito rapidinho. Você já vai ler, você já vai entender. Já não compra coisa errada. Economiza dinheiro. Ah, gente, Lê lá mas no esse aqui- mercado já, gente. Não No leva pra mercado? casa pra depois Leva pra ler. casa. Perfeito. aham. No máximo, tira uma foto, manda pra mim que eu falo, ó, esse aí não presta, não. Ô, Cris, mas vamos aproveitar então pra gente ir finalizando aqui pra fazer essa tua propaganda, né? Tá bom. Então, assim, quais são os teus serviços? Quem é que pode te procurar, né? Quem é que pode contratar aí esses serviços? Já manda o teu Instagram também pra Como gente que as procurar pessoas te depois encontram desse também, Claro. pra te esse contratar. post aí dos produtos essenciais. Exato. Então, o meu arroba é Cris Diarista Oficial. Podem me seguir à vontade, tem muito conteúdo tanto para diarista quanto para donas e donos de casa, para quem gosta de limpeza, para quem não gosta também, porque eu tô bem blogueirinha ultimamente, viu? Até receitinha de sobremesa tô fazendo. Olha só, de uma gente. loucura. Né? Então eu gosto de compartilhar um pouquinho do meu dia a dia, do meu treino, o meu beach tênis, que o meu marido é professor de beach tênis, né? Então, Ah, tem que fazer legal. beach tênis, né? Senão Olha algumas não. E aí eu compartilho paçoquinha, então eu tenho um pouquinho de tudo lá no meu Insta. Eu tô com a agenda aberta para atendimentos de faxina em Blumenau. Porém, gente, tá aqui, ó, mas tão justinho
Então, assim, né, se alguém quiser, né, ter essa experiência da Cris Diarista na sua casa, fico à disposição, com certeza. Lá na minha bio do Insta tem o meu WhatsApp, a pessoa pode entrar em contato, e a gente faz um orçamento, e se tiver vaga, daí eu posso atender. E também diaristas, profissionais da limpeza, e também donas e donos de casa que querem aprender a como limpar melhor, quais produtos usar. Ah, quero comprar produto profissional ou não quero comprar. Eu tô aí pra isso, pra ensinar tudo. Eu não economizo informação, eu entrego tudo, gente. Eu falo, eu vou com os 2 pés, entrego ouro. Também tenho aí vagas abertas pra mentoria. E mentoria mesmo, gente, tô aí, assim, eu amo fazer, eu amo essa conexão direta com a pessoa mesmo. Nossa, meu Deus, mais ainda. Melhor ainda do que fazer a faxina é tomar um cafezinho com o cliente. Ela promete tudo e ela entrega tudo mesmo. É isso mesmo. É verdade. Ai, Cris, foi muito boa a nossa conversa. Adorei. Aprendemos várias coisas aqui, né? A gente aprende, cada episódio a gente aprende algo novo aqui. Que bom. E o intuito é realmente levar também isso para as nossas ouvintes. Então, muito obrigada por ter aceitado, por ter vindo conversar com a gente. Foi maravilhoso. E queria te dizer assim também que a gente tá super à disposição aí, vamos deixar também as tuas redes aí pro pessoal, né? Para que mais pessoas possam te encontrar. Já tô querendo contratar também, Carol. Já quero contratar. E, Cris, a gente quer te fazer uma última pergunta. Claro! Que se você tivesse a certeza que todas as mulheres no mundo iriam receber tua mensagem e iriam te escutar, que mensagem que tu gostaria de deixar pras mulheres? Ai, gente, que tudo. Olha, eu gostaria de dizer tanta coisa, né? Uma mensagem, uma única mensagem. Pode ser um podcast inteiro? Posso Esse encaminhar podcast, um link? gente. Mas ela vai mandar o link desse podcast. Ai, gente, olha. Eu acho que a mensagem com certeza que eu deixaria, acho que faz parte de mim. Acho que foi a mensagem que eu encontrei, né? Realmente... Posso falar olhando pra câmera? Pode. Acho que com certeza é fazer essa busca pra dentro de você. Então, a gente precisa de ajuda sim, a gente tem meios aí de profissionais e locais que nos ajudam, estão aí para nos ouvir, para nos estender a mão, mas tudo, a tua força tá dentro de você. Essa foi a que eu encontrei e ainda estou encontrando, gente, tá? Não pensem que é só 1000 maravilhas, não. Né? Então, para eu conseguir contribuir hoje com a mentoria e tudo mais que eu tenho, eu tive que fazer essa busca interior na Cris. Então, acho que eu faria essa pergunta para mim mesma. O que é que a Cris quer? O que é que a Cris deseja? O que é que a Cris precisa? Então, essa é a pergunta que eu te faço. O que é que você quer? O que é que você deseja? O que é que você precisa? Atende a essas necessidades suas básicas, né? Você também merece esse olhar, esse cuidado e vai começar de você. Não fique só esperando o outro, a outra, que daí o outro, a outra, de repente não vai atender e aí você vai ficar frustrada e a gente não precisa passar por isso, né? Então, com certeza faz essa busca pra dentro que vai dar muito certo. Ai, Amei. que arraso. Eu amei também. Muito obrigada. Ai, gente, eu amei muito. Obrigada. Meu, a gente conversou quantas horas? Umas 8? Passou muito rápido. É muito bom. Só lembrando de novo, né? Curtam o nosso vídeo, comentem. É muito importante para que o YouTube ou o Spotify entreguem para mais pessoas. E a gente faz isso com muito carinho, né, Carol? É muito importante pra gente tá aqui toda segunda-feira entregando um vídeo pra vocês, entregando uma super convidada, né, com algo muito legal aí pra compartilhar. Então, não deixem de nos apoiar, né, tanto curtindo, comentando, né, com essa divulgação, quanto também com o Apoie-se, né, que a Carol comentou lá no começo. E é isso, muito obrigada por nos assistirem mais um dia. A gente se encontra na próxima. Até a próxima.